Olá pessoal, conforme a gente estava falando numa das nossas lives sobre o nascimento de Caim, que Eva achava que Caim era o prometido que Deus havia dito para ela e para Adão, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, quando Caim nasceu, Eva ficou muito feliz e ela deu o nome de Jeová, entendeu? E depois, em seguida, ela teve quem? Ela teve Abel. Ela teve o Abel. E ela chamou Abel de quê? Né? Na verdade, ela pôs o nome de Abel porque ela já estava satisfeita com Caim, o filho dela mais velho, entendeu? E aí ela colocou o nome de Abel, que significa vaidade, ou seja, coisa sem muita importância. E como se dissesse, eu já tenho Caim, vem mais esse para quê? Olha, presta bem atenção. Agora, Abel foi chamado de vaidade. Então é um tipo de Jesus. Ele foi morto pelo seu próprio irmão Caim, que o traiu e o matou. Entendeu? E aí Jesus também foi desprezado e o mais indigno entre os homens, conforme Isaías 53, 3. Abel foi, ele fala, morto pelo seu próprio irmão, Caim, entendeu? Desprezado até pela própria mãe, a Eva, né? Que colocou o nome de Abel, que significa vaidade. E Abel também foi pastor de ovelha, pessoal. Então, tá ok? Abel foi pastor de ovelhas. Assim também Jesus também é o bom pastor, conforme está lá em João 10, 11. E Abel ofereceu o maior sacrifício e Jesus ofereceu o seu próprio sangue no maior e mais perfeito tabernáculo, conforme está em Hebreus 9, 11 e 12. Então Abel também foi invejado por Caim e ficou irado Caim contra Abel, porque Deus aceitou a oferta dele e não a de Caim. Gênesis 4, 4 a 6. Então Jesus também foi entregue a Pilatos por inveja. E você pode ver aí em São Mateus 27 e 18. Abel também foi morto inocente. Jesus foi morto sem ter culpa nenhuma, pessoal. E Abel foi chamado justo pelo próprio Senhor Jesus, em São Mateus 23, 35. E Jesus foi chamado de justo também pelos apóstolos, pelos discípulos, tá? Aqui em Atos 3, 14 e 15. Então, o sangue de Abel fala, né? Conforme está em Gênesis 4, 10, o próprio Deus fala que o sangue de Abel estava clamando por justiça. E o sangue de Jesus também fala, conforme o escritor de Hebreus 12, 24. Então você veja que aí o poder que tem, né, o sangue de Jesus. E Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, foi rejeitado pelo povo judeu, que não acreditou nele. Entendeu, pessoal? Então é muito importante você entender isto, tá? Que por culpa de Eva, entendeu? Por culpa de Eva, talvez Eva deu maior e Adão deu maior honra para o primogênito, que era Caim, achando que Caim seria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, porque a serpente havia induzido Eva a comer do fruto. Então, quem sabe, isso é uma conjectura que eu estou fazendo. É uma conjectura que eu estou fazendo, apóstolo Martins. Eu estou fazendo essa conjectura. De repente, ela e Adão começou a enaltecer muito a Caim, achando que Caim iria vencer o inimigo, a serpente, né? Que é Satanás, e começou a desprezar quem? Abel, que era um pastor de ovelha. Mas só que a Bíblia diz que Abel, ele ofereceu o melhor que ele tinha no rebanho dele. Ele foi lá, pegou a ovelha mais bonita, sem nenhum defeito, e ofereceu a Deus em holocausto. Enquanto o seu irmão ajuntou um monte de tranqueira lá, desculpa a expressão, né? Mas se Deus não aceitou, porque era tranqueira mesmo. Então levou lá uma oferta, uma tranqueira de oferta, Deus não aceitou.
e de Abel Deus aceitou. Aquele que era rejeitado até pela própria mãe e pelo próprio pai, porque foi colocar o nome de Abel, que significa vaidade. E ela dizia consigo, para que eu vou criar mais um filho, se eu já tenho aqui Deus comigo? No caso, né, ela deu o nome de Caim, que é Jeová, entendeu? Significando aquele que queria, o filho queria esmagar a cabeça da serpente. É complicado, mas é fácil de você compreender, tá ok? Então, é importante você entender também que dentro da palavra de Deus existe também muitas promessas que Deus tem feito e no passado para os seus patriarcas e que estava, fala, demonstrando que no futuro viria Jesus, tá? Por exemplo, a gente vai encontrar aqui Abraão, ele reconheceu que Melquisedeque era sacerdote de Deus. Ele deu dízimo, ele foi abençoado por ele. Abraão, sendo pai do povo judeu, ele foi abençoado por aquele cuja ordem Jesus pertence. Isso está bem claro em Hebreus 7, para provar que Jesus Cristo é superior ao sumo sacerdote, que é no caso de Arão, né? Tanto que antes de Arão aparece aquele tipo de Jesus, que é Melquisedeque, rei de Salém, Gênesis 14, 18, ok? Então é mencionado Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então os judeus, pessoal, preste bem atenção, os judeus, eles davam grande valor à genealogia. Só podia exercer um cargo importante sendo conhecida a origem familiar. Então o povo judeu tinha esse costume e deve ter até hoje. Então, quando voltaram do cativeiro, no tempo de Esdras e Neemias, alguns que não provaram o registro nas genealogias foram rejeitados, considerados imundos e proibidos de comerem das coisas sagradas. Isso você pode ver no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 62 e 63, e também no livro de Neemias, capítulo 7, versículo 64 e 65. Então, nós cremos que Melquisedeque, irmãos, era homem descendente de Adão e Noé, e a sua genealogia era desconhecida. E Deus não quer que nós o identificamos. Por quê? Pela mentalidade dos judeus. Não devia ser o sacerdote de Deus, mas ele foi aceito como tal por Abraão e da sua ordem vem Jesus. Você está entendendo? Você que gosta de ler a palavra, você que é um estudioso da palavra. Então ele era rei de Salém e rei de paz. Salém quer dizer paz. E o nome de Jerusalém, e Jesus Cristo, irmãos, depois de destruir o reino do anticristo, que está bem próximo para se manifestar aí no mundo, entendeu? Jesus vai reinar em Jerusalém como rei de paz. Que coisa maravilhosa, hein? No milênio, Jesus vai reinar como o rei de paz. Que possamos caminhar com Jesus, este rei de paz, que está sempre pronto para nos conceder aquela paz, não essa paz que o mundo oferece, mas a paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe. Acho que você aprendeu muito um pouquinho hoje, né? Um pouquinho, porque durante a semana a gente vai continuar falando sobre a genealogia de Jesus Cristo, sobre a sua aparição no Antigo Testamento e até a sua manifestação no Novo Testamento. Então Jesus, ele aparece várias vezes no Antigo Testamento e depois ele aparece, né, no Novo Testamento, quando ele é gerado pela obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria, que tinha entre 15 anos, no máximo 15 anos para 16, não mais do que isso. E ela foi escolhida por Deus para ser, como fala, aquela que queria trazer ao mundo, aquele que queria esmagar a cabeça da serpente. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez.
Não esqueça de sair, tá? Antes de sair, dá um joinha aí, inscreva aqui no meu canal, Mensagens do Apóstolo, tá? E também lá no YouTube, tá? Apóstolo Oficial, se inscreva também lá, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, para você estar sempre, como fala, bem informado com relação à palavra de Deus. Eu estou aqui para servir o reino de Deus e para abençoar a sua vida. E na medida que você começa a compartilhar os conteúdos que Deus tem me dado, eu estou dando para você e você vai estar compartilhando com outras pessoas e você também será abençoada e abençoado. Tá ok? Deus abençoe e até a próxima, querendo o nosso Deus. Shalom Adonai. O seu irmão em Cristo, Apóstolo Martins, pastor da Igreja Apostólica Tabernáculo Divino, Ministério Missão Mundial. Aguardo vocês amanhã, no culto da família, às 10 horas da manhã. Tá ok? Um forte abraço e até lá.